Apesar de estar tecnicamente livre, ele ainda era procurado por seus crimes anteriores e nunca foi oficialmente perdoado pela polícia. No entanto, Vidocq tornou-se fundamental para a revolução da aplicação da lei. Ele assumiu o comando como chefe da primeira força de detetives de Paris, enfrentando o crime de rua desenfreado. Seu trabalho como agente secreto e líder da força policial foi crucial para limpar as ruas da cidade, combatendo roubos, assaltos e outros delitos. Sua história de vida incrível e sua transformação de criminoso a agente da lei forneceram valiosos insights para a polícia, levando à modernização e eficiência na luta contra o crime em Paris. Roubos, grupos criminosos e ladrões percorriam as ruas da cidade. As pessoas estavam falsificando tanto dinheiro que isso estava criando instabilidade financeira nacional. Muito disso ocorria porque a Revolução Francesa havia terminado pouco mais de uma década antes, em 1799, e havia pobreza generalizada, desemprego e uma falta geral de recursos e policiamento. Toneladas de casos criminais estavam sem solução. Paris, na época, era basicamente a versão francesa do Faroeste. Já no final de 1811, Vidal persuadiu seus superiores a permitir que ele organizasse uma equipe de policiais à paisana e disfarçados chamada Brigada de Saída. Antes disso, todos os policiais na França usavam uniformes. Ele percebeu que a polícia francesa estava restrita a distritos específicos, o que significava que, se um crime acontecesse em um lugar e o criminoso fugisse para outro distrito, a polícia do distrito onde o crime ocorreu não podia investigar ou perseguir nada que acontecesse em outro distrito relacionado a esse crime. Era bastante absurdo e muito ineficiente, então Vidocq mudou isso. Ele trouxe ex-condenados de todos os lugares para trabalhar na Brigada de Saída. Seu conhecimento do submundo criminoso era incrivelmente eficaz para capturar criminosos. Eles podiam se infiltrar, se misturar efetivamente e rapidamente descobrir quem era o culpado, levando-os à justiça. Em 1813, Napoleão oficializou a unidade de Vidal e a Saída Nacional nasceu em 1817. Sozinho, Vidocq esteve envolvido em 881 prisões. Supostamente, ele tinha uma memória fotográfica e não tinha medo de se disfarçar e se sujar durante operações secretas. Até 1823, 28 agentes selecionados estavam trabalhando sob VDU e o crime havia sido reduzido em 40%. Ao longo dos anos, Vidocq basicamente criou técnicas forenses modelo. Muitos o chamaram de pai da criminologia. Ele foi o primeiro a usar gesso para fazer moldes de pegadas e compará-los aos sapatos dos suspeitos. Ele foi o primeiro a comparar as balas de uma cena do crime com as armas da balística dos suspeitos. Montar o primeiro banco de dados criminal com fichas individuais contendo a descrição física, apelidos, táticas preferidas e condenações anteriores de cada suspeito. Ele foi o primeiro a analisar caligrafia e fazer análise de assinaturas. Teve a ideia de usar tinta indelével em pilhas de dinheiro para dificultar a falsificação de notas. Ainda hoje usamos esse tipo de tinta em notas bancárias. Ele até sugeriu a ideia de coletar impressões digitais e compará-las com um banco de dados criminais, mas sua ideia era muito avançada para sua época. Ele era famoso e se tornou amigo de gigantes literários como Alexandre Dumas e Honoré de Balzac, que talvez tenha um dos nomes mais engraçados da história. Ele inspirou o romance policial e foi a base para muitos escritores de crimes ao longo dos anos. Ele até escreveu sua própria memória, que pode ter sido escrita por um ghostwriter, pois se assemelha a um romance policial. Não sabemos o quanto foi exagerado, mas há algumas joias lá. Lembra como sua força policial disfarçada era principalmente composta por ex-condenados?
Havia um em particular que esperava enganar Vidocq. Em suas memórias intituladas Memórias de Vidocq, como condenado e agente da polícia francesa, Vidocq conta sobre um encontro com um homem chamado Otto, um ex-condenado que Vidocq imediatamente reconhece como alguém que tenta enganá-lo. Ao invés de dispensá-lo, Vidocq mantém contato, sabendo que também poderia capturar o grupo criminoso com o qual Otto estava trabalhando. Otto acaba se juntando à força policial. Ele fornece uma dica para observar uma rua específica perto de uma loja onde supostamente ocorreria um roubo. Com todos os olhos atentos àquela rua, convenientemente ocorre um roubo próximo. Vod e outro oficial chamado Gas decidem mais tarde visitar a casa de Otto. Eles levam um peru para cozinhar e muito vinho branco para embriagar Otto. Gas rouba